E hoje a gente vai trabalhar outro algoritmo de ordenação. O algoritmo de ordenação pode trabalhar o algoritmo das trocas sucessivas, também conhecido como algoritmo bolha. Beleza, então para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Escreva um programa que lê um número. Esse número será a quantidade de professores na instituição. Cada professor possui uma matrícula, um nome e uma quantidade de orientandos. Ao final, deve fornecer duas opções: um, ordenar, e dois, finalizar o programa. Ao clicar em ordenar, deve-se ordenar os professores pelo número de orientandos e imprimir os dados dos professores. Que o usuário digitou 3, significa que ele vai digitar os dados de 3 professores em seguida. O primeiro, a matrícula é 1, o nome é Pedro, e tem 5 orientandos. O segundo, o nome é Paulo, a matrícula é 2 e tem 4 orientandos. O terceiro é Maria, a matrícula é 3 e tem 1 orientando. Então, aqui o usuário digitou 1, isso quer dizer que ele quer ordenar. Então, os dados foram ordenados por número de orientandos. Então, Maria, que tem o menor número, 1. Paulo vem em segundo com 4 e Pedro tem 5. Por fim, o usuário digitou 2, quer dizer que ele quer sair. Aí o programa foi finalizado. Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Mostrar o código. Bora. Bom, criei primeiro a estrutura professor, que recebe a matrícula, o nome e o total de orientandos. Aí criei uma função para ler o professor, recebe o ponteiro, que é o vetor, né, de professor, e um itn, que é o total. Aí lê todos. Aí essa outra função é para de ordenar, ordenação bolha. No caso aí ele vai pegar cada índice, vai pegar o primeiro elemento e vai comparar com todos, com cada um, até achar a posição dele, né? Uhum. Aí essa outra para imprimir, outra função, a outra função o menuzinho e no main. No main criei o int n, que é a quantidade, o professor, que é o vetor, né? Eu chamei a Uhum. função ler, aí fiz o while, né, para ficar pedindo até o usuário digitar 2. Aí se eu digitar 1, que é para ordenar, ele ordena e imprime. Chamei as duas funções. Pronto, ótimo. Deixa eu ver. Vou executar aqui só para a gente ver. Olha, 3, matrícula 1, nome Pedro, 5. Segundo, matrícula 2, Paulo, 4. Terceiro, matrícula 3, Maria e 1. Aqui para ordenar, ele colocou Maria, Paulo e depois Pedro. Bem, beleza. Norberto fez diferente, Norberto? Não, eu fiz do mesmo jeito aí, só que eu só não fiz a questão do for que ele fez para ler o vetor todinho na função de leitura, né? Eu fiz daquele jeito que o senhor geralmente mostra, que é usando o for e fazendo scanf com o Você, ponteiro. você fez na função o ordenar? Fiz. Eu fiz a função ordenar e mandei o vetor e ele estava comparando a questão também dos orientandos, né, de cada um. Aí quando fosse um orientando Vai, que mostra aí o seu também. eu coloco aqui. Tá mostrando aí? Tá.
criei a estrutura dos professores, né? Aí, logo em seguida, eu criei a função para ler, que eu só leio um elemento, né? A função boa, que é para fazer a ordenação, que no caso aqui eu tenho os índices I e J para percorrer. Aí eu inicio o primeiro for com o I, e esse I ele vai até N-1, porque ele vai fazer testes até o penúltimo elemento do vetor. Se ele for testar o último elemento, ele dá erro, porque ele vai testar um elemento que não existe. Que ele está testando o elemento que está na posição com o elemento que está à frente dele. Aí aqui nesse for aqui eu crio o J, e o J vai até N menos I menos 1. E no caso a cada loop eu vou ordenando um elemento no final desse vetor. E como eu estou já deixando o último elemento ordenado, não precisa que eu ordene novamente, né? Aí que eu estou fazendo um if, comparando a questão dos orientandos, do que está na posição J, com o que está na frente dele. Se o que está na posição J for maior do que o que está na frente dele, então ele vai substituir o que está na posição J pelo que está na frente dele. Não, vai substituir o que está na posição J e colocar na frente, na posição que está à frente. E no caso aqui eu criei uma variável auxiliar do professor, peguei a posição J, guardei o que está na frente dele e guardei o que está na posição J na posição J mais 1, que eu tinha salvo aqui. Aí, como eu fiz uma troca, eu já mostro que foi feita uma troca para aqui ele não retorne, não insere a função, no caso. Isso aqui é para não ficar... Tipo, quando o vetor já estiver ordenado, ele já encerra entrando nesse if, porque ele não vai ter efetuado nenhuma troca. Aí eu criei um main aqui com as opções, fiz a leitura do M, pedi a quantidade de professores, criei o vetor de professores, criei uma variável i para auxiliar na leitura, aí fiz um for lendo cada um dos professores, mandando o ponteiro daquela posição no vetor. Aqui eu estou criando a opção para ler, mostrando o menu e lendo a opção. Logo em seguida eu estou abrindo um while, enquanto a opção for diferente de 2, ele vai executar o que está aqui dentro. Aí se a opção for igual a 1, ele vai executar a ordenação, né? Ele recebe o tamanho do vetor e do vetor, professores. Aí aqui eu faço o for mostrando todos os elementos organizados. Logo em seguida eu chamo o menu novamente e insero. Eu fiz os testes. Uma quantidade, eu coloquei 3, eu coloquei Paulo, Pedro e Maria. Aí coloquei para ordenar, ele mostrou a Maria, porque tem menos orientandos, Pedro e Paulo, que tem mais. Uma posição. E aqui eu inseri. Pronto. Já foi. Aberto. Beleza. Aí aqui tem um vídeo também explicando como ocorre a ordenação bolha, né? A sorte de você que não está no presencial, né? Senão você ia ter que fazer um teatro mostrando a ordenação também. Beleza, aqui a gente tem Cadê Tayonara? Tayonara que ia gostar de fazer esse teatro aí. Então, Nara hoje não assistiu aula, não, eu acho. Aniversário do menino dela. Aqui a gente tem o vetor, né? Com os diferentes elementos. Então, primeiro 0, depois primeiro 3, depois 0,
depois 1, depois 8, depois 7, 2, 5, 4, 6 e 9. Então, como é que o bolha funciona? Ele sempre, quando ele termina, ele sempre coloca o elemento que é maior para a última posição que não foi ordenada ainda. E se você estiver ordenando do menor para o maior, né? Se você estiver ordenando, no caso, do maior para o menor, então ele vai colocar o menor na última posição que não foi preenchida ainda. Ele utiliza troca sucessiva, né? Por isso que é conhecido como bolha. Porque caso o número ele flutua até chegar na posição correta dele. Beleza. Então aqui, ó, tá comparando o 0 com 3. Aí como o 0 é menor, né? Aí troca. Aí o 3 com 1. Como o 1 é menor, aí troca também. Aí o 3 com 8. Aí aqui não troca porque ele já está na ordem correta. Aí o 8 com 7 troca. Não está na ordem correta, o 7 é menor que o 8. Aí o 8 e 2 também troca. Aí o 8 e 5 também troca. Veja que gradativamente esse 8, que era no caso 9, ele já está na posição correta, né? Esse 8 que é o maior, ele está flutuando até chegar na posição dele. Então, 6 também é menor, também troca. Beleza, aqui o 8 ficou na posição correta. Então, não faz sentido você ir do início até o final. Só vale a pena você ir, no caso, até o não estar ordenado. Está comparando aqui o 0 com 1 novamente, já está na ordem correta. 1 com 3 já está na ordem correta. O 3 com 7 já está na ordem correta. 7 com 2 não está na ordem correta, então troca. Aí o 7 com 5 também não está na ordem correta, também troca. Aí o 7 com 4 já está na ordem, não está na ordem correta, também troca. Então o 7 ele está flutuando até chegar na posição correta dele. 7 com 6 não está na ordem correta, também troca. Começa lá do início de novo. Então 0 com 1 já está na ordem correta. 1 com 3, aí o 3 com 2 não está na ordem correta e troca. Aí o 3 com 5 já está na ordem correta. Aí o 5 com 4 não está na ordem correta e troca. Aí o 5 com 6 já está na ordem correta e não troca. Beleza. Aí começa de novo. Nesse momento, ó, o vetor já está ordenado. Mas o algoritmo não sabe ainda. Então, ele está executando operações sobre o vetor, mesmo o vetor já estando ordenado. E assim sucessivamente até o programa ser. Qual é a complexidade dele? Pronto, aí vai. Quadrática, né? Quadrática, que para você vai ter N elementos e você vai precisar de mover. Se você tem um número grande, você tem N elementos, e o maior você vai precisar de N movimentos para mover ele para a posição correta. Você vai ter N vezes N. Agora você vai ter o pior caso e o melhor caso, né? Se você tiver feito a implementação que Norberto fez, onde ele analisa se trocou, esse algoritmo ele seria linear, que ele ia analisar os elementos, mas ia ver que não houve troca, então ele já ia finalizar. Então, se já tiver ordenado, no melhor caso, ele vai ser... O melhor caso é quando ele já está ordenado. Então, se ele tiver ordenado, nenhuma troca vai ocorrer
o algoritmo vai ser linear. Agora, se ele não tiver ordenado, ele vai, no máximo, vai ocorrer n vezes n ao quadrado trocas. Ele vai depender de como seus dados eles estão organizados também. Assim como o nosso algoritmo anterior. Beleza. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Que o algoritmo já está ordenado. Digamos que a gente tem esses números aqui. Então, a gente vai começar aí igual a 0, aí analisar. O 0 e 1 está na posição correta? Já está. 1 e 2 está na posição correta? Também. O 2 e o 3 já está na posição correta? Também. O 3 e o 4 já está na posição correta? Também. O 4 e o 5 já está na posição correta? Também. O 5 e o 6 já está na posição correta? Também. O 6 e o 7 também está na posição correta. O 7 e o 8 também está na posição correta. E o 8 e o 9 também estão na posição correta. Então, a gente ia dizer que não houve trocas e o algoritmo iria finalizar. Então, o trabalho que ele fez foi só caminhar sobre a lista. Então, aí, complexidade linear, no melhor caso. Se tiver desordenado, o pior caso vai ser quando ele tiver desordenado da forma inversa, né? Aí o algoritmo vai ser n ao quadrado, vai ser complexidade quadrática. Beleza, então vamos para implementação, só para vocês irem acompanhando também aí, digitando. Então vamos incluir a biblioteca para ler informações de teclado, gerar dados na tela, que a gente vai definir o nosso tipo. Vai ser um professor que tem a matrícula, que tem o nome, e que tem orientandos. Tem orientandos aqui. Beleza. Então, aqui a gente vai criar uma função para ler. Então, void ler. E vai receber o quê? Um ponteiro para um estudante. Ponteiro para um professor, no caso. Então, professor asterisco, vou chamar de PP. E a gente vai fazer um scanf. Então, os dados do professor são matrícula, nome e orientandos. Então, %D, %S e %D. No lugar aqui da matrícula, o primeiro nome que o usuário digitar vai para a matrícula, então a gente vai colocar o que? PP, matrícula, no lugar do nome. Segundo o valor que o usuário digitar vai para o nome, e o terceiro, no caso aqui, vai para os orientantes. Beleza, essa foi a função ler. Vou fazer uma função também para mostrar o menu. Printf. Escolha uma opção. E a gente vai mostrar as opções. Então, a opção 1, no caso, seria ordenar. E a opção 2, nesse caso, seria sair. Por último, a gente imprimir aqui o delimitador para deixar o código organizado. Beleza. Aqui a gente já pode criar a função para ordenação. Pode chamar de bolha. Vai receber o quê? A quantidade de elementos e os elementos em si. Que a gente vai criar duas variáveis, i e j, e vamos fazer for i igual a 0, i menor que n menos 1, porque o último elemento ele já vai estar ordenado por definição.
No caso, um vetor que tem um único elemento já vai estar ordenado por definição. Então, n menor que 1. E aqui a gente vai fazer o nosso J. Beleza, quem não ganhou ponto que pode auxiliar aqui na parte do J. Será um J if aí, igual a Pedro? zero. Oi? Certo. J. Dentro do for será J igual a 0. J menor do que N. J menor que N. Menos I menos 1. Menos I, menos 1. Aí J mais. Pronto, aqui J menos I menos 1 é porque os outros elementos já vão ficar com os valores corretos, né? Com os valores maiores, no caso. Beleza, quem foi que ajudou aí? Breno Ramon. Breno, Ramon. No caso aí, tá faltando, antes desse for, tá faltando a variável, né, do troca. Não, que aí tá usando void, Daniel. Ele não pode retornar nada, não. Ah, Void. verdade. Ah, mas tá faltando um Não, mas troca pode aqui. usar mesmo, né? Tá faltando um troca aqui, depois Daniel usar o Celei. Ou vai querer falar sobre o... É porque o troca aqui que o Daniel tá falando é quando você tenta ordenar e o vetor já está ordenado. Não precisa você continuar realizando as trocas. Rodando o algoritmo, porque se o vetor já está ordenado, então não tem necessidade de você continuar o processo de ordenação. Aí o que é que a gente faz? Define uma variável troca e verifica se houve uma troca ao longo aqui de uma rodada. Se não houve nenhuma troca, é porque o vetor já está ordenado. Então, a gente poderia... Beleza, vou colocar aqui para o Daniel, que lembrou aqui do troca. Beleza, e nesse if aqui, quem não ganhou ponto, o que, é que a gente vai fazer aqui dentro? Cria uma Tu vê na- variável um auxiliar, né? Aí vai receber o professor Mas primeiro é o if. VJ mais 1. if. É o Primeiro if. tem que fazer o if. É a condição, foi mal. Isso, vamos lá. Aí dentro do if tem, você vai colocar V na posição J, Maior que J mais 1. ponto, Faltou o ponto aí. qual Pegar o ponto elemento. e o negócio orientado, ori. For maior que V na posição J mais 1, ponto ori. Pronto, foi um Lucas, o outro Lucas agora. Lucas Matheus. Aí cria o auxiliar. Pronto. Professor Temp, né? Vai receber o quê? Vai ser V na posição J. Posição J. Aí VJ recebe VJ mais 1. J mais 1. Aí VJ mais 1 recebe o auxiliar, que é o temp. Mais 1 recebe Temp. Isso aqui, se o valor, né, que está em VJ, em relação ao critério que a gente está analisando, que é o número de orientantes, for maior, a gente vai puxar esse elemento para o final. Ou seja, trocando ele com o que está na posição à frente. Beleza, aqui foram os dois Lucas. Foi? Foi.
Mesmo no caso, se fosse para colocar em ordem decrescente, era só mudar o valor do maior para menor, né? No if. Isso. Tá certo. É, desse jeito mesmo. Pronto. E quem pode auxiliar nessa parte do trocou, para a gente não ter. Quem não ganhou ponto ainda. Trocou, recebe 1. Oi? Não, aí nesse primeiro foi trocou, recebe 0, porque a linguagem C0 é falso, né? Isso. Na maioria das linguagens 0 é falso, Hilton? Só uma dúvida. Isso. E pra mim, Java, eu ouvi um cara dizendo que era também. Aí daí, embaixo aí, trocou, recebe 1, que é verdadeiro, no caso. Se rodar aí dentro. Aí lá embaixo faz um if. If trocou, igual a 0. Aí, entre chaves, return. Pronto. Para sair, né? Pronto. Esse retorno aqui é para sair da função. Beleza. Então tá o nosso bolha aqui, né? Aparentemente está funcionando ok. Que a gente vai criar um main. No main, a gente vai criar a variável n. Pedir para o usuário informar o valor de n. Beleza. Aqui embaixo a gente vai ler esse valor. E a gente vai criar a variável i. Tá no... Alguém ia falar? Aí chama a bolha. Pronto, daqui a pouco. Criar aqui o vetor de professores, né? Aqui a gente vai ler ainda os professores. E menor que n. E mais. Aqui a gente já criou uma função para ler, né? Só a gente utilizar ela. E... Vamos ver o professor que está na posição I. Aqui a gente vai criar a opção. Vai apresentar o menu que a gente criou aqui em cima. Quanto opção foi igual a 1. Vai ler aqui a opção. Como é, José? Enquanto a opção foi igual a 1. Assim. Diferente de 2. Enquanto ela for diferente de 2, primeiramente. Aí, depois tem que ser diferente de 2, porque é para encerrar o programa. Pronto, aí Caio estava certo, né? Enquanto a opção diferente de 2, que 2, no caso aqui é a opção para encerrar o programa. Beleza. Aqui a gente vai, por último, a gente vai mostrar o menu de novo. Vai ler a opção. Beleza, diga aí, José, isso agora. Se a opção for igual a 1, aí então eu vou exibir o menu, né? E ler. Se a opção for igual a 1, fazer o quê? Ordenar, né? Chama o bolha. Chama o bolha. Sendo N. Elementos e o vetor. Isso. Pronto. Beleza, aqui é só imprimir o
os dados são igual a zero, e menor que n, e mais, vai fazer um printf, código do professor, o nome e a quantidade de orientandos. Então, no lugar do código não, matrícula. No primeiro dado, a gente vai colocar a matrícula, no segundo, o nome, e no terceiro, vamos colocar a quantidade de orientandos. Beleza, aparentemente tá ok. Vamos executar. Forma o valor de n, 3. Aí Pedro, 5 orientandos. 2, Paulo, 4 orientandos. E 3, Maria, 1 orientando. Então, quando a gente pedir aqui para ordenar, deve mostrar Maria primeiro, depois Paulo e depois Pedro. Impressa Maria, depois Paulo e depois o Pedro. Beleza. Beleza. Se a gente quisesse, alguém que não ganhou ponto ainda, né? Se a gente quisesse ordenar pela matrícula, ao invés de ordenar pelo número de orientandos. O que a gente faria aqui? Ponto mate. Então, modificaria aqui por ponto mágico, que é o critério que a gente está analisando. Vou executar para ver. Vou colocar 3. Agora eu vou colocar a matrícula de Pedro, 3. Vou colocar agora 2. Matrícula de Paulo. E vou colocar 1, Maria. Tá 8 para Maria. Como a gente vai agora ordenar por matrícula, então deve colocar Maria na primeira colocação, depois Paulo e depois Pedro. Mesmo a Maria tendo mais orientandos que os demais. Então, aqui, eu coloco Maria, Paulo e Pedro. Beleza. E se eu quisesse trabalhar com strings, quem não ganhou ponto ainda, como é que eu poderia ordenar pelo nome? Era só trocar por nome lá em cima, só que tem que usar a CTRMCP. Pronto. Aqui coloca string.h, né? Isso. String.h. E aqui embaixo faz o quê? Troca por nome, né? Isso. E aqui utiliza str, CMP, né? Para comparar. É. Aí tem que colocar Zero. zero. Maior que zero. É, maior que zero lá. Pronto. Então seria menor que zero, né? Isso. Ordenar de forma. Beleza. Quem falou aí? Vitor. Vitor. Beleza. Então vamos executar aqui. Aqui, 3 estudantes.
Primeiro, eu vou colocar Pedro, 5 orientandos. Segundo, eu vou colocar Bruno, 4. E terceiro, eu vou colocar Alan. Então, como a gente está ordenando por nome, então, primeiro, quando eu apertar aqui para ordenar, é para aparecer Alan, depois Bruno e depois Pedro. Pode ser o inverso. É por quem sabe por que apareceu o inverso. Que não ganhou ponto ainda. Porque como o Vitor falou, né, que era para ser maior. Porque no algoritmo bolha, né, você pergunta se esse daqui é maior do que esse daqui. Diferentemente dos outros algoritmos, né, onde você perguntava se esse daqui é menor do que esse. Então, se esse daqui aparece depois na ordem alfabética que esse, então esse daqui, esse aluno que tem esse nome, ele vai ser movido para o final, que o nome dele aparece posteriormente na ordem alfabética. Beleza, vamos colocar de novo. Então, Pedro, 2, Paulo, não, vou colocar 2, Bruno, e 3, Alan. Beleza, tá para aparecer Alan primeiro, depois Bruno, depois Pedro. Vou apertar em ordenar. Apareceu Alan, depois Bruno, depois Pedro. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre esse programa, sobre a ordenação bolha? Se não, Uma dúvida que eu tenho é que eu não sabia que podia usar o return dentro do void. Sabia disso, não? é que quando está com void, você não vai retornar nada, você coloca só o retorno. Aí, se fosse retornar um int, por exemplo, aí você teria que retornar alguma coisa aqui. Mas como é void, você não coloca nada. Só para dizer que o seu programa, a sua função, né, ela finalizou aqui. Entendi. Beleza, mais alguma dúvida? Senão a gente pode passar para a próxima. Beleza, aqui a gente vai escrever um programa que vai ler o número. Esse número será a quantidade de estudantes que serão lidos em seguida. Em cada estudante passou a matrícula, um nome e 3 notas, uma para cada unidade. Ao final apresentar 2 opções, pesquisar e sair. Ao selecionar a opção pesquisar, deve ordenar os estudantes pela média na disciplina e mostrar o estudante que possui a menor média. Aqui o usuário digitou 3, isso quer dizer que ele vai digitar os dados de 3 estudantes em seguida. Então, o primeiro estudante, o nome é Maria, notas 987. O segundo estudante é Paulo, notas 788. E o terceiro estudante, a matrícula é 1, o nome é Pedro, e notas 777. Então, o usuário digitou 1, isso quer dizer que a gente vai ordenar os dados. Então, ordenando os dados, aquele que tem a menor média é Pedro. Qual é a média dele? A média dele é 7. Por isso foi impresso aqui Pedro e média 7. Por último, o usuário digitou 2 e o programa foi finalizado. Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Era para ter outra opção nesse menu. Pra Foi. mostrar, era para ter outra opção nesse menu. Para mostrar os ordenados.
Pode ter 2 aqui. Está ordenados. E aqui o 2, 3 fica como sair. Pronto, vamos pesquisar. Vai pesquisar aquele aluno que tem a menor média. 2, listar ordenados, que vai mostrar a lista dos alunos ordenados. E o 3, sair. Beleza, alguém finalizou? Não, então a gente pode iniciar a implementação. Beleza, então aqui a gente vai incluir a biblioteca, ler informações de teclado, gerar dados na tela, criar o nosso tipo aqui, que vai representar o estudante. O estudante vai ter matrícula, vai ter o nome, e vai ter 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Beleza, aqui a gente pode criar uma funçãozinha para representar o nosso menu. Então, printf. Escolha uma opção. Beleza. Printf. Primeira opção, a gente pode colocar pesquisar. Segunda opção, vai colocar listar ordenados. E a terceira opção, podemos colocar sair. Beleza? E por último, imprimir aqui um delimitador. Beleza. É útil também criar a função ler. Essa função ler vai receber um ponteiro para um estudante. E aqui a gente vai ler os dados do estudante. Então, matrícula, nome, uma nota, 2 notas, 3 notas. Primeiro dado que o usuário digitar para matrícula. Segundo, para nome. Terceiro, para primeira nota. O próximo para a segunda nota. E o próximo para a última nota, nota 3. Beleza. Então, é útil também criar uma funçãozinha chamada de float média, que recebe um estudante e calcula a média desse estudante. O objetivo dessa função aqui é porque a gente vai ordenar aqui, não vai ordenar por uma propriedade do estudante. Então, quando a gente vai ordenar, a gente vai calcular a média. Então, é sempre útil a gente criar uma funçãozinha para realizar a ação que serve como parâmetro sobre de que forma iremos ordenar. Como vamos ordenar pela média, então vamos criar essa função aqui que calcula a média. Então, float média é igual ao estudante, ponto nota 1, mais o estudante, ponto nota 2, mais o estudante,
ponto. O Helder, eu estava tentando criar um vetor de média. Poderia criar na estrutura? Tipo, não vai ser 3 média. Eu tenho um vetor de média de 3 posições. Poderia fazer isso? Um vetor de média aqui ou um vetor de notas do estudante? Não, de média. Aí dentro da estrutura. Pronto, aí não ficaria muito legal, porque um estudante ele não teria várias médias, né? Ele só tem uma única média. Então, semanticamente, né, ficaria incorreto. Aí a gente colocou 3, porque a gente digitou 3 estudantes, né? Mas se fosse 4, 5, já se alteraria esse tamanho desse vetor. Beleza. Para que a gente calcular a média, faltou a gente retornar a média. Beleza. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai criar nossa função de ordenação, chamada aqui de bolha. Vai receber quantidade de estudantes e um vetor de estudantes. E aqui vai ter duas variáveis, i e j. Aí vamos fazer um for. I igual a 0, i menor que n menos 1, e mais. Beleza. Quem não ganhou ponto ainda, queira ajudar aqui com esse for mais interno. Aí faz J, inicia o for. Ou tem que fazer logo a variável trocou. Pronto, o que é que você me diz? J menor que 0, igual a 0. J igual a 0. J menor que n menos i menos 1. Aí J mais. Bem, então J igual a 0, então começa da primeira posição e vai até a última posição que não foi preenchida. Beleza, e aqui dentro, outra pessoa que não ganhou ponto ainda. Vê aqui no chat se tem alguém. Mirelle colocou if v.j ponto matrícula maior do que vj mais 1 ponto matrícula. Pronto, exato. Se... mas aqui não seria por matrícula. Por isso que eu perguntei. Eu fiz por matrícula, deu certo. Daí se é por matrícula, vocês não. Não é por matrícula, não. No caso aí, tinha que chamar a função, né? Botar o vetor dentro, né? Isso. Alguém que não ganhou ponto, sabe fazer? Vê aqui no chat. Foi quase, Mirella. Se fosse por matrícula, mas que no caso a gente quer calcular por média, né? Então a gente já calculou uma função. Fazer a média, então vamos fazer a média aqui, ó, do estudante. Estudante aqui no estudante J, do estudante VJ. Então, se a média do estudante VJ for maior que a média do estudante VJ mais 1, média do estudante VJ maior do que a média do estudante J mais 1. Então, parece complicado à primeira vista, mas quando a gente cria uma funçãozinha para nos auxiliar, aí fica bem parecido com anteriormente. Em vez de a gente fazer VJ
aponta alguma coisa no critério, a gente coloca a nossa função e passa aqui o parâmetro, que no caso seria o nosso estudante. Então, a gente está dizendo, ó, a média do estudante que está na posição J é maior do que a média do estudante que está na posição VJ mais 1, ou seja, o estudante que está na frente. Então, se a média do estudante VJ for maior do que a média do estudante VJ mais 1. Então, quem não ganhou ponto, o que é que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai colocar aqui dentro? Não, todo mundo já ganhou ponto. Vamos lá, aqui a gente vai criar, né, o estudante temp, que vai ser igual ao estudante que está na posição J. Estudante que está na posição J vai receber estudante que está na posição J mais 1. E estudante que está na posição J mais 1 vai receber temp. A gente trocou o estudante que está na posição J com o estudante que está na posição J mais 1. Beleza, faltou só aquele detalhe para verificar se já houve troca. Se não ocorrer troca em uma rodada, a gente não precisar ordenar novamente. Então, quem não ganhou ponto que quer auxiliar aqui a gente fazer essa implementação para analisar se já houve troca. Se não houve troca, a gente sai aqui do nosso programa. Pronto, Mirelle colocou lá ali. Int entrou igual a 0. Pronto. Aqui, Mirelle, coloca o quê? Aí trocou, foi. Tá aqui, trocou. E coloca trocou igual a 1. Trocou igual a 1, porque houve uma troca. E aqui no final. Tá aqui, trocou igual a 0. Pronto. Se trocou igual a 0, a gente vai retornar. Que a função é void, né? A gente só sai dessa função aqui específica. Beleza, agora sim. Beleza, então aqui, aparentemente, o nosso bolha já está implementado. Agora vamos para o main. No main aqui a gente vai receber um número n. Pedir para o usuário informar o valor de n. Informe o valor de n. Vamos ler esse valor. Vamos criar aqui um vetor de estudante com n posições. Criar uma variável i para nos ajudar a caminhar sobre esse vetor. Então, i igual a 0, i menor que n, i mais mais. E aqui a gente já criou uma função ler. A gente pode utilizar essa função ali aqui para ler os nossos dados. Então, ler, passando o que? Estudante que está na posição I. Beleza, aqui a gente cria a nossa opção. Faz um scanf para ler a opção.
Aí aqui agora, a opção para sair agora é o 3. Não é mais o 2 como a gente estava acostumado. Faltou aqui apresentar o menu. Leu a opção. Então, enquanto essa opção for diferente de 3, que é a opção para sair, aqui embaixo apresentamos o menu novamente. E aqui lemos novamente a nossa opção. Beleza, quem não ganhou ponto, o que é que a gente faz aqui dentro? Se o usuário tiver digitado 1, o que a gente vai fazer aqui dentro? Beleza, todo mundo já ganhou ponto, então, se a opção for igual a 1, beleza, alguém que não ganhou ponto, quer informar aqui? Não, todo mundo já ganhou ponto. Então, a gente vai fazer o que aqui? Ó? Chamar a nossa função para ordenar a bolha, passando as informações. Seria o valor de n e o nosso vetor. Aí, nesse caso aqui, a opção igual a 1 é para imprimir a média desse estudante que tem a menor média. A gente já chamou bolha para ordenar, e aqui a gente pode imprimir, na verdade. Então, vamos imprimir o nome do estudante e vamos imprimir a média dele. Aí, o nome do estudante está onde? Está em V0, ou seja, se a gente ordenou, então aquele estudante que tem a menor média, ele foi para o topo. Então, ele está na posição 0. A gente vai pegar o nome dele e a gente criou já a função média para calcular a média de um estudante qualquer. É só passar o nosso estudante que está no topo. Beleza. Se a opção for igual a 2, beleza. Se a opção for igual a 2, a gente tem que ordenar também. Vamos chamar o bolha, passar o vetor, e aqui a gente vai imprimir os dados dos estudantes. Então, int i, o i a gente já declarou. Então, i igual a 0, i menor que n, i mais mais. E aqui a gente vai imprimir os dados do estudante. Por quê? Porque a opção 2, ó, no caso, era para listar ordenados. A gente vai colocar aqui, colocar o nome do estudante e a média dele. Aí, o nome do estudante está no elemento que está na posição I, o nome dele, e a média dele, eu vou chamar a função média, que já faz isso, e passar o estudante que está na posição I. Beleza, aparentemente está ok, vamos executar. Digita o valor de n, hoje está 3. É o primeiro estudante. A matrícula é 1, nome Pedro, notas 999. Segundo estudante é Paulo. As notas de Paulo, vou colocar 8, 8 e 8. E por último, vou colocar Maria, notas 7, 7, 7. E tem 3 opções. Primeiro, pesquisar. Depois, listar ordenados. E depois, sair. Eu vou digitar a opção 2. Primeiro, que é listar ordenados. Então, ele deve mostrar Maria, média 7, Paulo, média 8 e Pedro, média 9. Então, mostrou aqui, ó, Maria, média 7, Pedro, média 8, Paulo, média 8 e Pedro, média 9. Faltou só delimitar aqui as casas
decimais. Então, vou clicar agora em pesquisar. Ele vai dizer, o estudante que tem a menor média é Maria e a média de Maria é 7. Beleza. Então, se eu quisesse, por exemplo, ao invés de ordenar aqui pela média, se eu quisesse ordenar, no caso, pela a soma das notas, modificação eu precisaria fazer aqui nesse programa, quem não ganhou pontos. Não quero mais ordenar pela média. Quero ordenar agora pela soma das notas. Então, Pedro teria 27, Paulo 24 e Maria teria 21. Podia só tirar esse dividido por 3 na média aí, que ao invés de você ter a divisão, você teria a soma. Você não teria uma média, né? Que não seria nota 1 mais 2 mais 3, dividido por 3, seria a soma. Isso. Vamos digitar 1 Pedro, notas 999, 2 Paulo, notas 888, 3 Maria, nota 777. Colocar para estar ordenado, né? Vai ordenar Maria agora 21, Paulo 24, Pedro 27. Foi Caio, mas Caio já Já ganhei ponto. Mas é interessante. Beleza, só para eu faço isso para a gente analisar diferentes formas, né? Que às vezes você está no seu projeto, você não quer ordenar por média, quer ordenar por soma. E outra coisa, se a gente quisesse ordenar da forma inversa, ou seja, em vez de ser do menor para o maior, ser do maior para o menor. Então, quem não ganhou ponto conseguiria nos auxiliar nessa tarefa tão cruel de ordenar agora de forma inversa. Se a gente quisesse ordenar da forma inversa, eu vou mudar aqui até para a gente, ao invés de ordenar por média, a gente ordenar por matrícula. Então, matrícula. Beleza, se a gente quisesse ordenar o inverso, né, só era mudar o sinal. Ao invés de maior, a gente colocaria menor. Para quê? Para puxar os elementos que são menores para o final do nosso arranjo. Mas é que está aqui. 3, 1 Pedro, vou colocar aqui 3 Pedro, notas 777, 2 Paulo, notas 888, e 1 Maria, notas 999. Beleza, se a gente for ordenar, listar ordenados, agora, como ele está ordenando do maior para o menor, né? Aí, primeiro ele vai colocar Pedro, que a gente está ordenando pela matrícula, depois Paulo e depois Maria. No caso, já está ordenado, não vai fazer nem diferença. Do jeito que tava também, só ia mudar o sinal, né, Redman? Da Isso. média lá que tava. Era só mudar o sinal também. Geralmente é só mudar o sinal. Se você quer uma coisa ou outra, mudando de maior para menor, de menor para maior, já resolve. Beleza, alguma dúvida sobre, no caso aqui, a ordenação bolha? Caso não tenha, a gente pode finalizar, né? Chegou também ao nosso tempo.
Beleza, como ninguém demonstrou ter dúvida, então a gente pode finalizar essa aula por aqui. A gente nos vemos na próxima aula.